E aí pessoal, bom dia para vocês. Mais aí um vídeo do canal Estudando Comigo. Esse canal aqui tem por objetivo estimular o estudo, a leitura, principalmente quem vai fazer provas para concurso público, que claro exige leitura, né, de legislações, exige leitura de determinados assuntos que são específicos do cargo em que você vai prestar concurso. Então, o objetivo é esse, é você estudar junto comigo aqui. Não é uma coisa que não é profissional, você não vai ver aqui slides, data show, não é uma coisa simples. Sabe aquele tempo de escola que a gente se reunia para estudar, que na verdade ninguém estudava, mas você se reunia para estudar ali e cada um ia fazendo a leitura, fazendo exercício. É mais ou menos isso, né? Sem muita burocracia, sem muito detalhe. Gente, eu estou aqui com a Lei 5.810, que é o regime jurídico único dos servidores públicos do estado do Pará, para quem vai fazer concurso público aqui para a região do Pará, tá? Aqui no estado do Pará, na maioria dos concursos no que se refere a estado, é cobrado o estatuto, o regime jurídico. O que é o regime jurídico, gente? O regime jurídico, ele vai definir os direitos e os deveres, as garantias, as vantagens dos servidores públicos do estado do Pará, dos servidores públicos civis do estado, tá? Das autarquias, das fundações públicas também, tá? Então, bora fazer uma leitura aqui preliminar para a gente começar a pegar o gosto da leitura em assuntos que envolvem legislações, porque você vai ter que pegar esse gosto. Vai ter que gostar de ler direito civil, direito constitucional, estatutos de servidores, seja federais, municipais ou estaduais, que é esse. Não tem como. Quem estuda tem que gostar de ler, né? Então, olha só. O parágrafo 1º, o artigo 1º, eu já falei aqui, que institui o regime jurídico e define os direitos e deveres, garantias e vantagens dos servidores públicos civis do Estado, das autarquias e fundações públicas. Numa próxima aula a gente vai explicar o que é autarquia e o que é fundação pública, tá? Então, o regime jurídico, ele significa o quê? Que todos os servidores civis do Estado, né, exceto aqueles que são servidores empregados de empresas públicas e sociedade economia mista, tá? Anota isso aí. O regime jurídico, né, que é a Lei 5.810, ele cabe somente, ele abarca todos os servidores civis do Estado, exceto os empregados, tá, das empresas de sociedade de economia mista e empresas públicas. Já bota isso na tua cachola, sabe? Já vi questão sobre isso. Então, qual é a abrangência dessa lei, da 5.810? Ela determina que essa lei ela vale para todos os poderes também. Porque olha o que diz o parágrafo único. As suas disposições, ou seja, o texto, né, os seus artigos, seus incisos, seus parágrafos, aplicam-se aos servidores do Poder Executivo, Legislativo e Judiciário, do Ministério Público e dos Tribunais de Contas, a esses servidores. Tá? Ou seja, a Lei 5.810, vou mostrar aqui para você, eu estou na parte 1, acho que não vai dar a ver por causa da claridade, olha, eu fiz a impressão, tá? A Lei 5.810 do Estado do Pará, tá, pessoal? Significa o quê? Os artigos, incisos e parágrafos aplicam-se aos servidores públicos dos poderes executivo, legislativo e judiciário e do Ministério Público e dos tribunais de contas. Já vi questão sobre isso, né? Se essa lei se aplicava somente aos servidores do poder executivo. Aliás, a questão era uma afirmação. Na verdade, não, está errado, né? Essa lei se aplica aos servidores do poder executivo, legislativo e judiciário, aos servidores do Ministério Público e do Tribunal de Contas, tá? Então, costuma cair, tá? Artigo 2º. Para fins desta lei, servidor é a pessoa legalmente investida em cargo público. Já grifa aí, ó, servidor é a pessoa legalmente investida em cargo público. Isso que é a definição de servidor, segundo a Lei 5.810, tá? Para os fins desta lei, cargo público é o criado por lei, com denominação própria, quantitativo e vencimentos certos, com um conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional que devem ser cometidas a um servidor. Categoria funcional é o conjunto de cargos da mesma natureza de trabalho. Tá? Grupo ocupacional é o conjunto de categorias funcionais da mesma natureza, escalonadas segundo a escolaridade, o nível de complexidade e o grau de responsabilidade. Parágrafo único. Os cargos públicos serão acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos do artigo 17 desta lei. Vamos lá para o artigo 17. Quais são esses requisitos? Ser brasileiro, nos termos da Constituição, ter completado 18 anos, estar em pleno exercício dos direitos políticos,
ser julgado apto em inspeção de saúde realizada em órgão médico oficial do Estado do Pará, possuir escolaridade exigida para o exercício do cargo, declarar expressamente o exercício ou não de cargo, emprego ou função pública nos órgãos e entidades da administração pública estadual, federal e municipal, para fins de verificação do acúmulo de cargos, a quitação com as obrigações eleitorais e militares, não haver sofrido sanção impeditiva do exercício de cargo público, não ter contra si ordem de prisão ou de medida protetiva decretada nos termos da Lei Federal 11.340 de 7 de agosto de 2006, tá? Então, esses são os requisitos cumulativos para a posse do cargo público, que é o que diz aqui na nossa Lei 5.810, tá? Que os cargos públicos serão acessíveis aos brasileiros que preenchem os requisitos do artigo 17, esse que eu acabei de ler agora há pouco. Nós estamos no artigo 2º da Lei 5.810. Artigo 3º. É proibido cometer, é vedado cometer ao servidor atribuições de responsabilidades diversas das inerentes ao seu cargo, exceto participação assentida em órgão colegiado e em comissões legais. Artigo 4º. Os cargos referentes a profissões regulamentadas serão providos unicamente por quem satisfizer os requisitos legais específicos. Bom, esse é eu acabei de ler para você o artigo 1º e o artigo 2º. Pontos importantes dessa parte inicial da Lei 5.810, gente. Primeiro, servidor é a pessoa legalmente investida em cargo público, é aquela que ocupa o cargo público. Esse termo servidor, aquela que ocupa o cargo público, é restrito ao servidor estatutário, tá? Estatutário, que é regido por um estatuto, por uma lei que está aqui, que é o regime jurídico único dos servidores do Estado. É o primeiro ponto que a gente vê aqui no artigo 2. Cargo público. O que é que você precisa saber? Que cargo público é criado por lei, que ele possui uma denominação própria, ou seja, o cargo público é o núcleo da relação do regime jurídico, da relação estatutária, um estatuto. Né? Olha só, quais são os requisitos do cargo público? Anota aí. Ele é criado por lei, ele possui uma denominação própria, né? Ou seja, você vai fazer o concurso para um determinado cargo, se ele for de assistente administrativo, é a denominação própria daquele cargo. Se você vai fazer um concurso para engenheiro, é a denominação própria daquele cargo. Tá? Então ele é criado por lei, com denominação própria, possui um quantitativo, ou seja, um determinado número de vagas, né, que aquele órgão pretende, né, angariar, trazer para o seu quadro funcional, possui vencimentos certos, ou seja, uma remuneração fixa, isso é, ou seja, o que diferencia o cargo do emprego público é justamente isso, né, que o emprego público não tem essas características tão rígidas. Mas o que você precisa saber é justamente isso, que ele é criado por lei, porque sempre vem alguma questão sobre isso. Tá? E aí vem a parte, gente, da categoria funcional e grupo ocupacional. Categoria funcional, a lei diz que é o conjunto de cargos da mesma natureza de trabalho. Você vai ver, mesma natureza de trabalho. É um conjunto de cargos, é isso que significa categoria funcional. Grupo ocupacional, presta atenção, olha só o que diz ali, é o conjunto de categorias funcionais da mesma natureza também, escalonadas, aí o que diferencia? Escalonadas segundo a escolaridade, nível de complexidade e o grau de responsabilidade. É isso que vai diferenciar da categoria funcional. Então, numa questão, se você vê escalonadas segundo a escolaridade, nível de complexidade e o grau de responsabilidade, a questão está se referindo a grupo ocupacional e não categoria funcional. Tá bom? Então essa aqui é a diferença. E costuma cair pegadinhas sobre isso. Porque a categoria funcional, ela reúne cargos de natureza de trabalho iguais, semelhantes. Já o grupo ocupacional é já um nível mais alto. Porque reúne várias categorias funcionais, sendo escalonadas segundo a escolaridade, complexidade e responsabilidade. Tá bom? Eu li lá também, que no artigo 3º você vai observar, se você tiver seu material, que diz que é proibido cometer ao servidor atribuições e responsabilidades diversas das inerentes ao seu cargo. Né? O que ele está querendo dizer? Que o servidor não pode fazer o que não está, o servidor só pode fazer, melhor dizendo, o servidor público só pode fazer
o que está previsto no seu cargo. Se ele passou para assistente administrativo, ele vai ter que fazer coisas do cargo dele, de assistente administrativo. Se passou para professor, ele vai ter que fazer aquilo que está dentro do cargo dele, tá? Então, é uma proteção contra o desvio de função, tá? A lei só permite, mas olha só o que diz lá, que é vedado cometer ao servidor atribuições e responsabilidade diversas da inerente ao seu cargo, exceto participação assentida em órgão colegiado ou em comissões legais. Por exemplo, você passa como assistente administrativo, mas você tem uma formação em administração. E aí resolvem, de repente, montar uma comissão dentro do órgão e você passa a participar dessa comissão. Ou seja, você não passou para o cargo de administrador, você passou para o cargo de assistente administrativo. Então, será que poderia caracterizar um desvio de função? Não. Há na lei uma exceção. Se você participa de comissões criadas no seu órgão, né, não tem problema, não é considerado aí desvio de função, porque a lei permite que você participe de órgãos colegiados e comissões legais, né, mesmo que isso vá fugir das suas atribuições, né, que são típicas do seu cargo, tá bom? Gente, então bora continuar. Será que dá tempo? Bora continuar aqui, depois a gente vai comentar nos próximos vídeos, senão fica muito distante. E aí vem o capítulo 2, que fala da nomeação, as formas de nomeação. Gente, isso é muito importante. Isso é muito importante. Formas de nomeação, cara, você tem que estar isso na sua mente. Olha só o que diz, artigo 6º. A nomeação será feita em caráter efetivo quando exigida a prévia habilitação em concurso público para essa forma de provimento. A nomeação será feita em comissão para cargo de livre nomeação e exoneração declarado em lei. Parágrafo único. A designação para o exercício de função gratificada recairá exclusivamente em servidor efetivo, tá? Mas no próximo vídeo eu faço os comentários sobre o artigo 6º e aí nós vamos continuando uma série de vídeos sobre leituras, tá, da Lei 5.810. Também vou expor em resumos no quadro, aí você pode copiar, você pode estudar junto comigo essa lei, tá? Para não ficar muito extenso, eu paro esse vídeo por aqui, no próximo vídeo a gente continua, beleza? Fique com a paz e bons estudos.